Salvador tem grande sorte boa, a nova se vos dá. E quão alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou. Dos montes através, o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor.
nesta manhã de Natal para celebrar o nascimento do nosso querido Deus. E te pedimos, ó igreja, que na sua casa, sentadinho no sofá, celebre conosco esta data, louvando este hino. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, irmãos.
Havia, naquela região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Novo dia, novo tempo, tempo de deixar nascer.
Antes de mais, eu quero desejar a todos um santo e feliz Natal na presença do Senhor. E como não podia deixar de ser, é bom nós começarmos com a palavra de Deus, meditando nela nesta manhã. E gostaria de começar por ler esta passagem bíblica, este texto bíblico bem conhecido de todos nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta é a mensagem do Natal. E um dos momentos em que o Senhor Jesus manifestou a sua glória, manifestou o caráter de Deus, a pessoa de Deus, é nesta passagem que nós temos estado a analisar em Lucas no capítulo 6. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei também vós a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Estas são palavras do Senhor Jesus e que se aplicam nesta altura do Natal. E permitam-me então começar com esta ilustração. A jovem era licenciada em fisioterapia e no hospital público onde estagiava havia um doente terminal tão impaciente e mal educado que desmotivava todos os que tentavam atendê-lo. Mas a estagiária, ao contrário dos colegas, passou a dar-lhe assistência com uma cortesia e carinho singulares, o que acabou por conquistar o doente e os seus familiares. Já próximo do fim, e por altura do Natal, o doente, ainda lúcido e já cativado pela misericórdia da jovem fisioterapista, suplicou-lhe: minha filha, fala-me de Deus. Admirada, ela perguntou: por que é que me está a fazer este pedido? A resposta do doente deixou-a ainda mais surpreendida. Porque eu vi Deus em ti. Porque eu vi Deus em ti. O desafio do Senhor Jesus é bem claro para todos nós nesta altura da pandemia. Vocês são a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por outras palavras, quando mostramos compaixão aos outros, o nosso rosto resplandece e Deus é visto em nós. Isto é o Natal. Isto é o Natal. Então, vimos há uns dias atrás que as palavras de Jesus nestes versículos 27 a 29 causam um enorme impacto em nós. Em primeiro lugar, porque retratam o caráter de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e colocam
bem alta a fasquia em termos éticos e morais para todos os que querem seguir a Jesus. Mas notem, em segundo lugar, vincam a nossa identidade especial ou espiritual com Jesus, na medida em que queremos refletir o seu caráter nos nossos relacionamentos, sendo misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai Celestial. E como vimos há 2 semanas, estes mandamentos de Jesus desafiam-nos a identificar-nos com Deus em 5 áreas da vida. E permitam-me resumi-los e recordá-los para vós. Em primeiro lugar, na esfera do amor. Amem os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, diz o Senhor Jesus. Em segundo lugar, na esfera da bênção. Versículo 28a. Abençoem quem vos amaldiçoa. E a pergunta que nós sempre fazemos é: como abençoo a quem me amaldiçoa? Recusando-me a amaldiçoar essa pessoa. Como diz 1 Pedro 2,23, este é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Pois Ele, quando ultrajado, ofendido, aviltado repetidamente com palavras ofensivas, nunca revidou com palavras violentas e ameaças. Em terceiro lugar, na esfera da oração. 28 ainda, orai pelos que vos caluniam. Sermos capazes de orar pelos nossos inimigos, como Jesus fez na cruz do Calvário, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, é um notável triunfo da graça de Deus. Em quarto lugar, na esfera da dignidade pessoal, versículo 29, ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a capa ou o casaco, não lhe negues também a túnica ou a camisa. Convém lembrar, mais uma vez, que só o poder transformador do Espírito de Deus nos leva a atingir estes altos ideais estabelecidos por Jesus. E Jesus está a aplicar este ensino, claro, apenas às questões de vingança ou retaliação pessoal, e não à agressão criminosas ou atos de ataque militar. Como eu disse no outro dia, se as nações seguissem este princípio, o mundo inteiro cairia no caos. Não, Jesus ensina-nos a não retaliar, a não buscarmos vingança em caso de sofrermos uma afronta pessoal, a não fazermos justiça pelas nossas próprias mãos. E em último lugar, em quinto lugar, na esfera da dádiva, versículo 30, dá a todo o que te pedir. Dá a todo o que te pedir. Este texto não está a ensinar que temos de dar tudo o que alguém nos possa pedir. Mas notem, mas que devemos dar a todo o que nos pedir, porque este é o exemplo que o Deus de misericórdia nos deixou. E ao dar aos mais necessitados, é uma evidência do amor de Deus em nós. Eu diria que isto é o Natal. E mais uma vez, deixem-me partilhar convosco esta ilustração, nesta altura do Natal, em que somos desafiados pelo Senhor Jesus a mostrar o seu caráter, a sua misericórdia. Um jovem médico judeu que luta neste momento na linha da frente contra a Covid-19, num hospital nos Estados Unidos, contou há poucos dias atrás no Twitter que salvou um infectado com tatuagens nazis no final do mês de novembro, deste mês de novembro passado. O paciente, que a certa altura pediu ao médico judeu que não o deixasse morrer, tinha no peito a cruz suástica e símbolos das SS. Diante desta situação, confrontado com estes símbolos, este jovem médico judeu admitiu que pela primeira vez na sua carreira hesitou em salvar um paciente. E a pergunta é: qual teria sido a minha atitude? Qual teria sido a tua atitude? Ele disse: este homem ensinou-me uma lição.
Esta pandemia está a testar e a fortalecer as profundezas da nossa compaixão. Esta pandemia está a testar e a fortalecer as profundezas da nossa compaixão. Eu diria, isto é o Natal. E o que é que está a acontecer na minha própria vida e na tua própria vida? Então, estamos a ver que neste texto, Jesus está a explicar-nos o que significa sermos semelhantes a Deus. Identificarmos-nos com Deus. E ele recorre a 3 explicações. Primeiro, ele explica os mandamentos de Deus, como nós já vimos. Mas em segundo lugar, notem, Jesus aplica os mandamentos de Deus, explicando o que não é a misericórdia de Deus. Isto é, a misericórdia de Deus está aqui em contraste com a amabilidade natural daqueles que não temem a Deus. Visto que, nas palavras de Jesus, até os maus amam aos que os amam. Então, neste texto, e aqui, Jesus explica o que o nosso amor não deve ser, o que as nossas obras não devem ser, o que a nossa graça não deve ser. O que o nosso amor não deve ser. Que o nosso amor não seja semelhante ao amor dos maus. Versículo 32. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Pergunta o Senhor Jesus. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Por outras palavras, o amor de um coração que não conhece a Deus só se revela para com aqueles que o amam de volta. Em contraste, o amor de Deus abarca mesmo aqueles que o odeiam sem uma razão para isso. Por isso, sejamos misericordiosos neste Natal, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus, diz o Senhor Jesus no versículo 36. Segundo, que as nossas obras não sejam semelhantes às obras dos maus. Versículo 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Volta a perguntar o Senhor Jesus. Até os maus procedem assim. Isto é, as motivações do crente em Cristo têm de ser infinitamente mais elevadas do que as motivações daqueles que são meros prestadores de serviço aos outros. Por outras palavras, os maus mostram-se amáveis com aqueles que são amáveis com eles. Mas o nosso Pai Celestial é misericordioso, bondoso, mesmo para com aqueles que lhe mostram total ingratidão. Por isso o Senhor Jesus volta a repetir, sejamos misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus, diz o versículo 36. Mas em terceiro lugar, que a nossa graça não seja semelhante à graça dos maus, versículo 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os maus emprestam aos maus para receberem outro tanto. Os descrentes mostram graça e emprestam aos outros na esperança de receberem de volta o que emprestaram. Em contraste com isso, o nosso Pai Celestial, nas palavras de Mateus 5,45, faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, não esperando por nada em retorno. Como diz o versículo 36, sejamos misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Isto é o Natal. Permitam mais uma vez usar uma ilustração. Numa grande cidade da Inglaterra, uma igreja com muitos membros tem 3 missões sob a sua responsabilidade. E logo depois do Natal, no primeiro domingo de janeiro, todos os membros das 3 missões deslocaram-se à igreja-mãe no centro da cidade para juntos assistirem ao culto. E nessas 3 missões, que estavam localizadas nos bairros degradados da cidade, havia casos de conversões que impressionavam.
ladrões, assaltantes e por aí adiante. Todos eles ajoelhados, lado a lado, na celebração da ceia do Senhor. Exatamente nessa altura, o pastor viu um ex-ladrão, ex-assaltante, ajoelhado ao lado de um juiz do Supremo Tribunal da Inglaterra. O juiz que o tinha sentenciado a 7 anos de prisão alguns anos antes. Depois de libertado da prisão, converteu-se ao Evangelho e tornou-se um obreiro cristão. Ajoelhados ao lado um do outro, nem o juiz nem o ex-presidiário pareciam ter-se dado conta de quem estava ao seu lado. Depois do culto, o juiz saiu da igreja na companhia do pastor e perguntou ao pastor: notou quem é que estava ajoelhado mesmo ao meu lado na ceia do Senhor? O pastor respondeu: sim, mas eu não sabia que tinha dado pela presença dele. Os dois continuaram a caminhar em silêncio até que o juiz disse: um verdadeiro milagre da graça de Deus. Sim, um maravilhoso milagre da graça de Deus, repetiu o pastor. Logo a seguir, o juiz disse: mas a quem é que se está a referir? E o pastor respondeu: porquê? Estou a referir-me à conversão do ladrão. Mas o juiz disse: mas eu não me estava a referir a ele. Eu estava a pensar em mim. Surpreendido, o pastor estranhou. Estava a referir-se a si mesmo? Eu não compreendo. Sim, disse o juiz. Não custou muito ao ladrão converter-se quando saiu da prisão. Ele só tinha uma história de crimes no seu passado e quando reconheceu Jesus como seu Salvador, ele sabia que havia salvação e esperança para ele. Mas eu fui ensinado desde a minha infância a portar-me como um cavalheiro, sabendo que a palavra dada era para ser cumprida. Que eu devia ir à igreja, orar, participar na ceia do Senhor e por aí adiante. Estudei na Universidade de Oxford, licenciei-me, tornei-me advogado e mais tarde fui nomeado juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus poderia ter-me levado a compreender que eu era um pecador ao mesmo nível daquele ladrão. Foi necessário mais graça para me perdoar de todo o meu orgulho e justiça própria e levar-me a admitir que eu não era melhor aos olhos de Deus do que aquele ladrão que eu enviei para a prisão. Caridíssimos irmãos, isto é o Natal do Senhor Jesus Cristo. Isto é o Natal do Senhor Jesus Cristo. E para terminarmos a nossa meditação esta manhã, então Jesus está a explicar-nos o que significa identificarmos com Deus ou sermos semelhantes a Deus. E para isso ele recorre a 3 explicações. Ele explica os mandamentos de Deus, ele aplica os mandamentos de Deus e, em terceiro lugar, Jesus implica os mandamentos de Deus. E os irmãos perguntarão: o que é que eu quero dizer com isto? Isto é, os mandamentos de Deus têm implicações eternas em termos de recompensas nas nossas vidas. Se o amor de Deus está derramado nos nossos corações neste Natal, o que torna possível amarmos os nossos inimigos e fazer-lhes bem, não esperando nada em troca, então, diz o Senhor Jesus em Mateus 6,6, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Porquê? Porque a recompensa dos crentes, aqui neste texto, tem a ver com um mandamento com 2 promessas. Há aqui um mandamento com 2 promessas e com elas gostaria de terminar esta meditação esta manhã. Primeiro, notem, a tua recompensa será grande, diz o Senhor Jesus no versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. Por outras palavras, este teu galardão será grande nesta vida,
na medida em que a vida de Jesus em ti está de forma clara, guiando e orientando a tua vida. Será grande na vida que virá, porque no meio de uma geração perversa, glorificaste o teu Pai Celestial, deixando que a tua luz brilhasse diante dos homens. Isto é o Natal. Sim, a recompensa dos crentes reflete um mandamento com duas promessas. Em primeiro lugar, a tua recompensa será grande já nesta vida e na vida que virá. Em segundo lugar, serás filho do Altíssimo. Diz o versículo 35, ainda na segunda parte. E sereis filhos do Altíssimo. O Deus que é soberano sobre tudo e todos nos reclamará como os seus filhos, e como filhos do Altíssimo, a nossa vida será exaltada em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:21, acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios, e acima de todos os que têm poder neste mundo ou no outro. Por isso, ouçamos as palavras do Senhor Jesus neste Natal de 2020. Sejamos misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. E permitam-me só terminar com esta pequena ilustração para mais uma vez nos desafiar. Um pastor conta que há alguns anos ele e a sua mulher conheceram uma jovem bastante problemática, pois havia nela uma grande necessidade de ter pessoas que fossem um exemplo para ela, principalmente na sua família. Os familiares viviam em desentendimento constante. É o que ela contava ao pastor. Por essa razão, ela falava muito com o pastor e a sua mulher sobre todos os membros da sua família. E uma das pessoas de quem ela mais falava era de uma tia que ora agia bem, ora tinha ações totalmente reprováveis. Depois de ouvirem tantas histórias sobre essa tia, durante meses, o pastor finalmente perguntou a esta jovem: a tua tia é cristã? A resposta foi a mais desconcertante que o pastor alguma vez tinha ouvido. Pastor, a minha tia é mista. Admirado com a resposta, o pastor fez-lhe outra pergunta. Minha menina, minha jovem, o que é que significa uma cristã mista? A jovem respondeu: é que às vezes ela é cristã e outras vezes não é. Pergunta: será que posso ser cristão em determinados momentos e noutros momentos não ser cristão? O que é que o Senhor Jesus nos diz? Sejamos misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Todos os dias da nossa vida. Isto é o Natal. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela Tua Palavra nesta manhã. Nesta altura em que celebramos a vinda do Senhor Jesus Cristo ao nosso meio. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e veio ilustrar para todos nós o que significa ser semelhante a Deus. E é o que nós desejamos neste mundo. Enquanto aqui vivemos pela Tua graça, dá-nos a graça, dá-nos o poder para revelarmos aos outros, para refletirmos na nossa própria vida o Teu amor, a Tua compaixão e a Tua misericórdia para com todos os outros. Ao terminarmos este ano de 2020, tão difícil para tantas famílias, para tantas pessoas neste Portugal e por este mundo afora, Tu nos possas dar novas energias para no ano de 2021 continuarmos a dar testemunho da Tua misericórdia, do Teu amor para com os outros, mesmo que sejam os nossos inimigos. É o que nós te pedimos e te agradecemos.
no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Noite de paz, noite de amor, dormem todos.